É muito bom ter a sua companhia para que juntos possamos meditar na palavra de Deus. Quero te convidar nesse dia a refletir comigo no livro de Jonas, capítulo 1, versículos de 1 até o verso de número 4, onde a palavra de Deus nos diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Refletiremos nesse dia a respeito do tema, repetindo os erros do passado. Bem, queridos, possivelmente alguns leitores, ao se deparar com o livro de Jonas, têm uma impressão de tratar-se de uma alegoria ou parábola. Contudo, ao se deparar com o livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, podemos identificar a Jonas como uma pessoa real, cuja origem era de Gat-Efer, da tribo de Zebulon. Esse mesmo Jonas ministrou no reinado do norte, em Israel, naquele tempo em que Israel foi dividido no reinado do norte e reino do sul. E podemos também afirmar que isso aconteceu durante o reinado de Jeroboão II, em meados de 793 a 753 a.C. A palavra de Deus nesse capítulo, em 2 Reis 14, 25, vai nos falar que é Jeroboão II que vai restabelecer os limites de Israel. E a palavra de Deus continua nos dizendo que desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra de Deus, o qual falará por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Efer. Então nós notamos ainda que o próprio Senhor Jesus considerou Jonas um personagem histórico, de tal forma que Jesus tipifica a sua morte, o sepultamento e inclusive a ressurreição, apontando para a história de Jonas. E nós podemos ver isso quando nós nos deparamos com o Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículos 40 e 41. A palavra de Deus nos diz assim: Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Quando nos deparamos com esse livro, podemos identificar facilmente que muitos têm repetido os erros do passado. Em que sentido temos repetido esses erros? Quando a palavra de Deus vem a nós para que nós possamos proclamar arrependimento de pecados, e ao invés de obedecermos ao ide imperativo de Jesus, como ele mesmo mencionou no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20, em que ele disse: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós somos semelhantes a Jonas. Tentamos fugir da presença do Senhor, como se isso fosse possível. É interessante notar que o Senhor até permite que tenhamos a mesma atitude de Jonas em relação às circunstâncias. Nós, por vezes, embarcamos com destino à rota contrária à vontade de Deus. Temos prosperidade suficiente para pagar essa passagem ao destino errado. E até conseguimos exercer tamanha insensibilidade em meio ao enfrentamento das tempestades alheias. Todavia,
Não conseguiremos viver no anonimato por muito tempo. O Senhor fará que sejamos identificados, inclusive mostrará quem somos, qual a nossa ocupação, a quem servimos e, inclusive, o motivo que tem contribuído para tamanha fúria se estabelecer no ambiente em que nós estamos inseridos. Possivelmente, onde muitos enxergam o fim, o Senhor enxerga o início de uma nova história. Talvez a pergunta daqueles marinheiros seja a mesma pergunta da nossa sociedade, do nosso contexto, da nossa atualidade. O que faremos para acalmar a tempestade? A resposta de Jonas deve ser a nossa. Nós devemos ser lançados de corpo e alma contra a causa da tempestade. Quando nós olhamos, queridos, para essa situação que trouxe tamanho pavor alheio, nós vamos perceber, nós vamos entender, vamos compreender que a decisão é difícil, mas traz resultados. Pois assim como os marinheiros, muitos em nosso contexto começarão a temer ao Senhor. Além disso, o Senhor não nos abandonará à nossa própria sorte. Dará providência para que possamos chegar ao centro de sua vontade, proclamando a mensagem que traz arrependimento e, principalmente, salvação. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe poderosamente.